nós temos hoje no Vasco opções que são extremamente fora daquilo que se quer de solução do Vasco, para o Vasco. Em 2008, numa situação extremamente melhor do que a situação de hoje, o discurso era o mesmo. Ah, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é uma terra arrasada, e nada foi feito, nada foi realizado. Muito foi prometido. Fila de investidores, vascaínos ricos, milionários. Vamos chegar no Vasco e revolucionar tudo. O que aconteceu? A dívida do Vasco praticamente mais do que dobrou. Mais do que dobrou. E essas pessoas estão querendo voltar. Ah, e quem nunca esteve? Quem nunca esteve foi alicerçado, e eu estou falando aqui, evidentemente, do Júlio Brandt, foi alicerçado por quem estava no Vasco naquele período entre 2008 e 2014. O Júlio Brandt foi o candidato da situação em 2014. Aquilo que foi feito com o Vasco, as pessoas que se alinharam ao Júlio Brandt, elas estavam na situação naquele momento. Houve uma junção em 2017, que todos sabem, água e óleo, não funcionou, criou um problema político imenso no Vasco. E esse período todo, o que foi feito na qualidade dessas pessoas que se juntaram nessa chapa, enfim, há 6 anos, que mudaram, foram para lá, foram para cá, o fisiologismo político no Vasco, um vai para cá, outro vai para lá, outro vai para cá, eu digo da chapa original. O que foi feito? Um advogado ligado ao Júlio Brandt entrou com uma ação, mais uma vez, a história do advogado, entrou com uma ação, porque o Vasco está aqui sem pagar o valor do meu cliente, sugiro tirar o Vasco do ato trabalhista. É isso. Na eleição de 2017, não, ele não está com a gente. Esse advogado não tem nada a ver com a gente, tem nada a ver conosco. Conversa, não tem nada a ver conosco. Quando o Júlio Brandt achou que já tinha ganho a eleição, ele apareceu, o advogado apareceu, entrando em tudo que é ação, falando, conversando, dando entrevista. Ou seja, estava lá o tempo todo escondido, camuflado. Nós nunca precisamos de camuflar nada. Essa aqui é a realidade, nós sempre fomos isso aqui. Nós estamos aqui semanalmente falando. O grupo age de forma reta, defendeu sempre o mesmo ideal. O resto desse período, que é o período das pessoas que estão ou querendo se reeleger, ou querendo voltar de gestões em que participaram, não adianta dizer que não participaram, porque participaram, ou causando prejuízos ao Vasco durante 10 anos seguidos, por questões políticas, por questões pessoais, querendo hoje presidir Vasco. Vou presidir o Vasco causando prejuízos ao Vasco durante anos a fio, porque, tudo bem, já faz muito tempo ninguém lembra. Nós lembramos. Porque nós somos torcedores do Vasco e sofremos com isso. Eu me lembro perfeitamente de um jogo em São Januário em que era dito: não, você sabia que tem um advogado que está querendo agora cobrar uma dívida agora dos sócios proprietários? Papo em São Januário. Mas esse era o objetivo. O objetivo era levar esses sócios proprietários a se preocuparem, irem contra a direção. Como se fosse possível, eu vou fazer uma ação e aí vou cobrar primeiro fulano, depois Beltrano, depois eu cobro o conselheiro, depois eu cobro o sócio proprietário, porque o meu cliente não recebe. Como é que a pessoa faz um negócio desse e diz: não, mas tudo bem, eu estou aqui cumprindo o meu trabalho? Como é que é? É só cumprir o trabalho? É assim que todos os advogados cumprem o trabalho? Conseguiu êxito? Não conseguiu. Então fez para quê? Os sócios proprietários do Vasco pagaram a dívida? Não. Então fez aquilo para quê? Para tentar trazer uma situação de constrangimento para quem geria o Vasco. Porque era oposição, só isso. Vou começar com os conselheiros de situação, depois eu vou... Nota do MUVI, pô. Escrito em nota do MUVI. Altamente nocivo ao Vasco. Que foi o MUVI durante toda praticamente a primeira década do século. Que hoje você fala em MUVI, nenhum deles quer dizer que foi. Não, MUVI, não tem nada a ver com isso. MUVI, não fui eu. Que foi o grande problema, o grande cancro do Vasco nesse século. E estava lá, nessa posição. E os outros participaram da gestão do Roberto Dinamite, dando conselhos, entrando em fundos, fazendo, acontecendo, dizendo que era uma maravilha.
Eu me lembro de um deles que eu cheguei no Maracanã, naquele jogo Vasco e Juventude, que o Vasco voltou para a Série A. Olha, olha que maravilha que tá isso aqui. Esse ano é um ano especial para o Vasco. Mas porque esse era o objetivo, essa forma, como se pensava. As pessoas estavam achando, de fato, que o Vasco estava vivendo uma grande revolução. Estava nada, estava simplesmente indo para o buraco. Nós estamos aqui com 1 hora e 20 minutos de programa. Os assuntos que nós tínhamos para tratar hoje, eles já foram tratados. Mas eu preciso dizer algumas coisas. Primeiro, nós temos uma possibilidade agora, da eleição chegando mais próximo, de junções. Então vamos deixar aqui absolutamente claro, mais uma vez, para o eleitorado. Qual é a possibilidade de o Casaca se juntar com outro candidato? O Casaca aí de esteio para outro candidato, de carona para candidato. Zero. Para ficar claro, zero. A possibilidade é zero. Casaca vai com a chapa própria para as eleições.